Abra a palavra de vocês no livro de Filipenses. Livro não, carta. Desculpa. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mais uma vez, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E com isso, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, mais leves. Possamos sair daqui amando mais o Senhor, entendendo mais sobre a vida, entendendo mais sobre o nosso propósito aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu tenho falado para vocês, a gente está no mês de setembro e todo esse mês as palavras vão ser dedicadas a essa batalha que a gente tem contra a nossa mente. E essa palavra eu preguei uma parte dela, se não me engano, ano passado. Então, você que de repente vai, nossa, eu já ouvi isso, você possa lembrar mais um pouco, né? Hoje eu quero falar sobre ansiedade. Quero falar como a gente consegue, através da palavra de Deus, vencê-la. Eu intitulei o dia de hoje como quando viver o hoje se torna impossível, vencendo a ansiedade. Então, a ansiedade nada mais é do que quando o hoje se torna uma impossibilidade de ser vivida. Quando a gente não consegue viver o hoje, porque nós estamos com pensamentos no amanhã que ainda nem existe. A gente fica trazendo uma coisa que não existe para o dia de hoje. E também a gente fica trazendo coisas do passado que já se passaram para o dia de hoje. Isso acaba... Obrigado, bonitão. Isso acaba se tornando um acúmulo de coisas. E o único momento que a gente consegue viver, que a gente consegue fazer alguma coisa, nós estamos presos no passado, estamos presos no futuro. Então, hoje que é uma bênção, hoje que é uma dádiva, se torna uma impossibilidade de ser vivida. E o Brasil, como eu falei para vocês no culto passado, o Brasil é um país mais ansioso do planeta. O Brasil é o 5º país mais depressivo do planeta. Então, hoje, o Brasil é o país mais triste do mundo. O Brasil é o país mais triste do mundo. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o maior país cristão do planeta. Ou seja, a fé que esse país diz professar não é uma fé que gera saúde nos seus adeptos. Porque se o Brasil é o país que tem mais cristãos no planeta, e a Bíblia e o texto que nós acabamos de ler está escrito: não andeis ansiosos por motivo algum. Então tem alguma coisa de controversão, tem uma coisa que não bate, tem uma coisa que não está encaixando. Então a fé que nós professamos, que nós falamos, ela não é gerada dentro do nosso coração. Aí as pessoas olham para nós e não conseguem entender. Ou nós mesmos, olhando para nós, nos julgamos, porque não entendemos o que está acontecendo conosco. Mas hoje você vai sair daqui sem se julgar, em nome de Jesus. Então essa fé desse povo muitas vezes é uma falácia.
E a primeira frasezinha que eu gostaria que vocês gravassem é essa: não acredite no que os seus olhos veem. Porque os nossos olhos, o que eles contemplam muitas vezes são falácias, são mentiras. Os nossos olhos contemplam coisas que não existem. Ou vocês acreditam em tudo que vocês veem no Instagram. Ou vocês acreditam em tudo que vocês veem no YouTube. Ou vocês acreditam em tudo que vocês veem na Globo, ou no SBT, ou na Record, ou na Netflix, ou na Prime. Não adianta, não. Isso tudo é lorota. O que existe mesmo é o que você tem dentro de casa. O que existe mesmo é o que você vive no seu dia a dia. Isso é real. O que existe mesmo é a ansiedade que você está vivendo hoje. O que existe mesmo é a depressão que você luta. O que existe mesmo é isso. São dias bons e dias maus. Isso sim existe. O que existe mesmo é você acordar cedo para ganhar o seu pão de cada dia. O que existe mesmo é você muitas vezes se frustrar. O que existe mesmo é muitas vezes você, de repente, brigar com seu marido ou a sua esposa. O que existe mesmo é muitas vezes você chegar em casa e não conseguir dar atenção para o seu filho. Essa é a realidade. Estou falando alguma mentira? Não. Então, o que se vê no rosto não reverbera o que o coração sente. E aí, eu estou trazendo esse texto para a gente poder falar um pouco sobre ele. Mas eu queria que você abrisse também no Evangelho de Mateus. Volta um pouquinho aí. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Cheio. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto há de haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto há que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andeis preocupados com o que há de se vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda como nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça. E então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos ou não estejais ansiosos. Então, nós falamos que a ansiedade, ela pode vir de uma forma tão grotesca dentro de nós, que ela deixa de ser algo saudável e torna-se a ser algo patológico. Então a ansiedade, ela é saudável quando nós falamos de emoção. Às vezes você tem uma entrevista de emprego no dia seguinte, no dia anterior você fica ansioso. Você fica, com aquele frio na barriga, com qual roupa eu vou me vestir, o que eles vão me perguntar. Isso é normal. Você tem sentimentos.
Você vai encontrar com alguém que você gosta, você achou bonito, você achou bonita, você marcou um encontro, você vai ficar ansioso. Meu Deus, como é que vai ser? Será que a pessoa tem bafo? Não tem? Será? Como é que vai ser esse momento? Uau, na minha vida? Claro que vai, ansiedade normal. Só que o problema é quando isso tira a sua realidade do hoje. O problema é quando isso se torna uma doença. O problema é quando você está aqui agora, nesse exato momento, mas a sua cabeça está no amanhã. Ou seja, você não consegue entender e compreender e retrair nada do que é te falado hoje. Porque você está aqui olhando para mim, você está aqui me ouvindo, mas você está pensando na conta que você vai ter que pagar amanhã. Então você perde o hoje, você perde do seu maná, porque você está tão preocupado com amanhã, que você não consegue viver o hoje, mesmo nem sabendo se você vai conseguir viver o amanhã. Então você não consegue viver o agora. E essa ansiedade, ela rouba você a capacidade de viver o agora. E essa capacidade de viver o agora é tudo que nós temos na vida. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma análise equivocada sobre o tempo. Nós temos uma análise equivocada. A gente acha que, porque de repente eu tenho algo para fazer amanhã, isso eu começo a analisar na minha própria consciência, no meu próprio ser, e tudo que eu consigo prever é alguma coisa ruim. Eu não consigo prever nada de bom. Mesmo eu crendo no Senhor como meu sustento, como meu provedor, nessas horas eu viro um cara totalmente sem fé. Nessas horas eu viro um ateu. Não, eu não creio que Deus vai prover. Deus, Ele cuida dos lírios dos campos. Deus, Ele cuida das aves. Mas não, de mim, não. Então amanhã vai ser luta, amanhã vai ser guerra. E quando chega a esse ponto, não tem jeito mesmo. Quando chega a esse ponto de virar algo patológico, onde você não consegue mais viver o hoje, eu te aconselho a procurar uma ajuda. A procurar uma ajuda médica. E muitas vezes, dependendo do que o psiquiatra vai falar, é necessário que você tome sim um remédio. Não é pecado tomar remédio para ansiedade e depressão. Se você um dia se sentiu mal, ou se um dia você se sentiu julgado, ou se um dia você nem quis procurar, mas vive essa vida, que eu falo, uma vida medíocre, porque você não consegue viver o hoje, eu te aconselho a procurar alguém especialista, que se dedicou, que estudou e está pronto para cuidar de você. Porque o psiquiatra e o psicólogo, eles são necessários, eles são uma provisão de Deus para a nossa sociedade, amém? Amém? Eu não estou aqui com o meu óculos, mas o meu óculos é uma necessidade para eu usar hoje. Se eu estivesse com o meu óculos hoje, eu estaria vendo todo mundo aqui. Eu não nasci precisando de óculos, mas com o decorrer da vida, eu tenho a necessidade de usar óculos para ter uma vida melhor. Porque eu uso óculos, nenhum irmão crente vai olhar para mim e vai me julgar. Mas se de repente eu precisar tomar um antidepressivo, o irmão julga. É necessário naquele momento. São as bengalas que a gente precisa usar no dia a dia. Ou você vai chegar para um senhor que está usando bengala e vai falar: para de usar bengala, porque você está usando bengala, você não crê em Deus, caramba. Você não acha que Deus aí vai te sustentar? Homem de pouca fé, também não é assim. Amém? Nós temos aqui na igreja, graças a Deus, profissionais como o Emerson, nós temos aqui a Amandinha, nós temos outras pessoas aqui, e cara, estudam isso e são bênção. Então, a ansiedade na perspectiva bíblica
Ela está dizendo que Jesus, ele nos ordena a viver numa vida não ansiosa. Não andeis ansiosos. E quando Jesus ele fala não andeis ansiosos, é porque nós podemos não andar ansioso. Ou viver aquela ansiedade que faz parte da natureza, que é o que eu falei para vocês, que é super normal. Agora, infelizmente, a vida é uma caixinha de surpresas. E às vezes a caixinha de surpresa, ela abre no pior momento da nossa existência. E isso causa alguns transtornos emocionais de que nós nem sabíamos, mas sofremos lá na infância. E aí, pum, o negócio vai, bate. E aí começa a gerar algo em você que você nem consegue pensar, você não consegue nem falar. Você perguntar para o ansioso se ele gostaria de viver isso, ele vai falar não. É óbvio que não. Eu queria ter uma cabeça normal igual a sua, só que eu não consigo. Não faz parte de mim, é muito mais forte do que eu. Então, se não andar ansioso é uma ordem, eu preciso entender que há como. Amém? Há como. Há como. E há uma forma que você consegue andar, e eu vou expor isso aqui, o que você junto, fazendo esse mesmo trabalho, junto com alguém competente, eu tenho certeza que de repente, um dia, quem sabe, você vai conseguir se livrar dos remédios, ou não. Mas o mais importante é que esses transtornos de ansiedade atingem dimensões muito maiores que a gente imagina. Esses transtornos de ansiedade atingem dimensões espirituais. E eu quero falar com vocês aqui rapidamente já algumas coisas que geram ansiedade na gente. A primeira coisa é a relação equivocada com as coisas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós precisamos de coisas, não é? Ou você não precisa de comida para viver? É óbvio que você precisa de comida para viver. Não é bom ter um carro para você se locomover? Ou você quer andar de ônibus a vida toda? É óbvio que é bom ter um carro para se locomover. Não é nada de ruim você trabalhar e sonhar em ter coisas. O problema é quando eu sonho e trabalho e vivo só para ter essas coisas. E esqueço o principal, que é o quê? Buscar o reino de Deus. Então o Senhor, ele fala, não só de pão viverá o... Mas quando ele fala não só de pão, ele diz que também de pão. Então ele entende que nós, seres humanos, nós temos a necessidade de comer também do pão. Mas calma lá. Vamos ter um equilíbrio. Esse é o mais difícil, Abigail. Isso é o mais complicado, Tiagão. É a gente viver esse equilíbrio. Por que é tão difícil a gente viver esse equilíbrio? Porque nós somos um ser muito mais complexo do que a gente entende. Aqui tem alma, corpo e espírito. Nós somos um ser que somos insaciáveis. Nós precisamos de muito mais. Eu já dei um exemplo para vocês aqui do arroz. Quanto você quer ver? Deixa eu pegar um aqui. Gui, quantos anos você tem, mano? 22. Quantos quilos de arroz você já comeu até hoje? Muito, né? Dá nem para contar, não é verdade? Se a gente come hoje um arroz na hora do almoço, dependendo da quantidade que a gente comeu na hora do almoço, vai chegar na hora da janta e a gente vai querer comer arroz de novo. Então o nosso corpo, ele é insaciável.
Nós queremos mais, e se não tiver arroz? Se não tiver um pãozinho da minha esposa no café da manhã, meu Deus, necessita de pão. La padaria fica muito contente. Mas a gente tem essa necessidade. Qual que é a sua necessidade, brother? Minha necessidade é pegar a mulherada. Pegou uma, pega duas, pega três, pega quatro, pega cinco. Não aguenta. Insaciável. Daqui a pouco não quer mais pegar a mulherada. Daqui a pouco troca. Pega um, pega dois, daqui a pouco não aguenta. É só vocês ouvirem um testemunho da fé do profeta lá, Ozzy Osbourne. Ele teve tudo, ele buscou tudo, ele conquistou tudo, ele perdeu o prazer em tudo. Por quê? Porque nós não conseguimos achar um equilíbrio. Achamos que somos apenas essa carne aqui que anda. Essa carne, no caso eu, aqui de 1,91, quem dera, 1,73, 96 quilos. Eu não me resumo a isso. E você não se resume a isso. Você é um ser muito maior. Agora, onde que eu vou conseguir saciar essa minha vontade que não acaba? Numa fonte inesgotável. Então essa relação equivocada com as coisas, ela precisa desse equilíbrio. Ok, tudo bem, preciso trabalhar 8 horas por dia e chega. Preciso do meu tempo. Preciso de entender qual que é a prioridade da minha vida. E a prioridade da minha vida não são coisas, senão eu vou ficar maluco, vou ficar doente, vou ficar adoecido e daqui a pouco eu vou precisar viver em cima dessas coisas. Uma segunda coisa que gera ansiedade são emoções não tratadas no nosso coração. O nosso coração muitas vezes é um entulho de lixo emocional não tratado. Precisamos expor, precisamos colocar para fora muitas vezes o lixo que está nos nossos corações. Senão esse lixo uma hora ele vai aparecer, uma hora esse lixo ele vai feder. Emoções não tratadas no nosso coração geram ansiedade. A multiplicidade de ações no dia a dia, é tanto fazer que a gente não tem tempo para ser. A gente faz, mas a gente não consegue ser. E muitas vezes não conseguimos ser e não conseguimos estar. Como assim? Você está lá no melhor momento com a tua mulher, com a tua namorada, com o teu noivo, com o teu brother. E você não consegue usufruir desse momento, porque você não consegue estar ali. Você está em corpo presente, mas a sua mente não está ali. Aí sabe o que você faz? Vamos registrar. Está registrando, mas não está sentindo, não está vivendo. É aquele meme lá, né? O cara tira uma foto, tá sorrindo. Aí o cara vira as costas que tirou a foto. A feição do cara muda na hora. Ele mostra quem ele é ali. Por isso que eu prefiro não ficar tirando foto. Você vira um ser que trabalha. Você vira um ser que só nega a si o sábado. Você só nega a si o descanso. Você vira uma máquina. E olha que lá o profeta Chaplin profetizou isso há muito tempo atrás naquele filmezinho que todo mundo aqui assistiu na escola. Era sendo assim, ó. Só os mais velhos vão entender. Nossa, mano, ele saía assim, ó. Cara, muito bom. Cara, nós não somos máquinas, nós somos seres viventes, nós somos seres. E a gente só nega isso. Outra coisa que gera ansiedade é a ausência de lazer e prazer na vida. Não, vou trabalhar, lá na frente eu vou descansar. Vai que você vê, você não sabe, frente.
você fala, quando você deixa de ter prazer e descanso, você fala para Deus que você é melhor do que Ele. Qual é, Deus? Eu não preciso descansar. O Senhor descansou, mas eu não. Eu sou muito melhor que o Senhor. É isso que a gente faz. Então tome cuidado com isso, tá? Cuidado com as relações que você tem com as coisas equivocadas. Cuidado com as emoções que você ainda não tratou. Trate-as. Exponha para quem tem que de fato ouvir. Não é qualquer pessoa. Seja maduro, equilibrado. Entenda que você precisa sim compartilhar. Cuidado com essas multiplicidades de coisas que você faz no dia a dia. Tenha tempo para ser. Seja quem você é. Tá? E busque ter lazer, prazer na vida. Descansar é muito bom. Né? A gente está devendo isso. Mas a gente vai ter aula aqui para você poder saber usar as milhas do seu cartão de crédito. Para você ir lá para Maragogi, lá no Salinas. Aleluia, recebe! Aplauda o Senhor quem quer ir para o Salinas. Dá o dízimo, tô brincando. Eu quero, se for, você me leva, hein? Salinas. Quero levar minha esposa a fazer um cruzeiro. Quero, né? Querer. A gente sonha, né? Sonhar não custa nada, né? Aí ela foi e assistiu no Netflix lá o cruzeiro, como é que é? O Cruzeiro do Cocô. Aí eu, pô, tá, você vai assistir logo o cruzeiro que deu errado, cara? Não vai, assim não dá. E ela morre de medo, que acha que o cruzeiro que a gente vai dar problema lá na privada. Não vai não. Essa foi a introdução, tá bom? Agora eu começo. Vamos voltar lá para Filipenses 4? Como vencer a ansiedade? Se o Senhor, Ele nos ordena a não andar ansioso, então o Senhor, Ele nos capacita a vencê-la, amém? De 4 a 9, Filipenses 4, de 4 a 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Diante disso, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponha-no em prática. E assim, o Deus da paz, a gente falou da paz de Deus. E fazendo isso tudo, então o Deus que te concede a paz estará com vocês. Cara, só isso daqui é uma aula de 7 anos. Vou resumi-la em 30 minutos. Então, Paulo, antes de falar da ansiedade, ele começa com esse versículo. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Paulo fala da ansiedade como a ladra dos agoras. Paulo fala da ansiedade como alguém que vem roubar a única coisa que você tem para viver, que é o hoje. O ansioso é alguém que perdeu a capacidade de gerir o agora. Então você não tem capacidade de gerir o que não existe. Ninguém tem capacidade de gerir o que não existe. No caso, o amanhã.
Então, volta-se para o agora, porque no agora você consegue gerir. Agora, se você quiser, você levanta e sai daqui. Agora, se você quiser, você olha para a pessoa do lado e dá um abraço nela. Agora, se você quiser, você olha para a pessoa do lado e fala: não quero te ver nunca mais na minha vida. Mas amanhã você não tem essa capacidade de gerir. Então a ansiedade, ela vem, te sequestra. Isso é um perigo. Ele não consegue, ele foi roubado pelo amanhã. Ele nunca consegue estar no lugar integralmente. Você está aqui nesse exato momento como corpo presente, mas você foi sequestrado. Você não está aqui, você está pensando em outra coisa. Paulo fala sobre essa ansiedade como ladra dos nossos agoras e coloca a ansiedade entre dois valores importantíssimos na nossa vida. Antes da ansiedade, ele coloca a alegria. E depois, no versículo 7, ele vai falar: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente e os vossos corações. Então, entre a alegria e a paz está a ansiedade. Então, ele coloca a ansiedade como ladra. Ele coloca entre essas duas coisas importantíssimas. A alegria, ela é colocada antes da ansiedade, e a paz de Deus, ela vem depois. É como se ele estivesse falando assim: se você não investir na alegria do Senhor, vou repetir, se você não investir na alegria do Senhor, se você não trabalhar a alegria do Senhor no seu coração e na sua vida, sabe o que acontece, Anderson? A ansiedade, ela vem e rouba a sua paz. Ou você investe na alegria do Senhor, ou você vive a alegria do Senhor, ou a ansiedade, ela chega e tira a sua possibilidade de viver o dia de hoje em paz. E Paulo deixa isso explícito no texto. A alegria a qual ele se refere, ela tem origem. E a origem é o Senhor. Então, quando ele se refere que a alegria é a alegria do Senhor, então, portanto, é uma alegria espiritual. É uma alegria diferente de ontem que eu senti, Carol, quando o Palmeiras ganhou de 4-1 do Internacional. Fiquei feliz? Muito feliz. Mas a alegria do Senhor é diferente. A alegria do Senhor é diferente quando eu ganho dos istes no jiu-jitsu. Eu ganho dos istes, eu fico muito feliz, mas é diferente. Ou quando você, Amanda, consegue ganhar nos outros na canoa lá, vai, Ana, chega primeiro lá na reta final. Quem é essa alegria que a gente sente no dia a dia? Isso é normal, todo mundo sente. Seu time joga, você fica feliz. Seu filho tira 10, você que fica feliz, ok. Mas nós estamos falando de uma alegria que vai além dessa. Porque essa alegria, um dia eu ganho, outro dia eu perco, eu fico triste. Mas a alegria do Senhor não, a alegria do Senhor, ela é inesgotável. Ela é uma fonte que eu busco e nele eu acho, mesmo quando eu estou triste, no Senhor eu estou feliz. Se eu estou fraco, no Senhor eu sou forte. Então é uma alegria diferente. Não é a alegria de você religioso, quando você entra no templo e está diante do seu ídolo, é diferente. Não é dessa alegria que ele está falando. Que você chega aqui e sente, mas quando você sai, você fica totalmente tirado. Ele está falando de uma alegria diferente, uma alegria que a gente precisa tentar alcançar todos os dias. Se você não investir nessa alegria, a ansiedade, ela chega e ela rouba a sua paz. Então, como é que eu venço a ansiedade? Eu preciso investir cada dia melhor na minha vida espiritual. Investir na vida espiritual. E querido, investir na vida espiritual, escuta aqui, não é seguir nenhuma religião, não. Investir na vida espiritual não é virar crente, não é virar Bíblia, não. Investir na vida espiritual é você admitir que você é pobre de espírito. Bem-aventurados o quê? Os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino do céu. O que é ser pobre de espírito? O que é ser pobre? Características de uma pessoa pobre. Ela tem a necessidade. Ela não consegue viver
sozinha. Ela não consegue suprir-se sozinha. Ela tem necessidade de uma ajuda externa. Então, quando que eu sou bem-aventurado? Porque bem-aventurado, um dia a gente vai pregar sobre, né, esse sermão do monte. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. É muito mais do que feliz. É você ser o centro da atenção de Deus. Isso é ser bem-aventurado. Então, bem-aventurado, pobre de espírito. Então, o que é ser pobre de espírito? É eu entender que eu, Rodrigo, necessito de uma ajuda externa. Eu, Rodrigo, não consigo viver essa vida sozinho. Eu preciso de Deus. Eu sou pobre de espírito. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo ser uma pessoa boa. Eu não consigo ser um homem honesto se eu não tiver Deus na minha vida e o Espírito Santo semeando e plantando e gerando em mim frutos do Espírito. Amém? Todo mundo está entendendo? Estou tentando ser bem prático. Então é isso. Eu preciso olhar para mim e admitir que eu sou pobre de espírito. Então por que vem a ansiedade? Porque se nós fôssemos apenas esse corpo aqui, tudo bem, mas nós somos muito maior do que esse corpo. Dentro desse corpo cabe um mundo gigantesco. Dentro dessa mente, essa mente ela é tão poderosa que ela é capaz de produzir coisas que nem mesmo eu sei que existe. Essa mente ela é tão poderosa que ela é capaz de causar em mim doenças. Essa mente é tão poderosa que ela me faz definhar em cima de uma cama. Essa mente é tão poderosa, cara, e olha que a gente não usa nada dela. Então, quando eu entendo que eu posso ligar essa mente a um Deus que criou essa mente, e que eu entendo, sim, Senhor, é verdade, sim, eu estou recebendo, não, tô brincando, sim, Senhor, eu estou entendendo, então, aí eu consigo me ligar a Ele, me locar a Ele, e aí fica muito mais fácil de eu conseguir entender, muitas vezes, o que passa dentro dessa minha mente. Ok, Senhor, eu sou pobre de espírito. Eu sei que eu preciso de uma ajuda externa, porque eu sozinho não consigo. Agora, quando eu me acho autossuficiente, os problemas vão vir. Então, quando Paulo diz assim, você precisa investir mais e melhor na sua vida espiritual, ele está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria ao qual ele se refere, ela tem origem ao Senhor. Olha que está escrito lá em Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Repita comigo, a alegria do Senhor é a vossa força. Aplauda o Senhor aí, você que tem força. E por que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, Ele é gigantesco, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é capaz de nos tirar de qualquer lugar. Paulo vai e diz, qual que é a alegria que é a sua força? É do Senhor, então se alegra nele. Por quê? Porque essa alegria é de origem espiritual e essa fonte é uma fonte inesgotável. Agora, quando eu tiro de mim essa vertente espiritual, o que é o que muitas vezes essa pós-modernidade está fazendo, está querendo tirar de você essa vertente espiritual. Se você for nas faculdades, se você for nos concílios, se for aí em muitos lugares, eles querem tirar de você essa vertente espiritual, que é algo mais importante que você tem. Como que eles tiram? Eles falam, cara, ser crente é ser burro, acreditar em Deus não vale a pena, olha que você fica perdendo. Não faz isso, você vai deixar de viver a sua vida. Olha isso, olha aquilo. Então os caras vão tirando de nós e a gente vai acreditando, porque nós somos resultado do meio que nós andamos. Então se você andar com muita gente que não acredita em Deus, isso vai sendo tirado de você, tirado de você, tirado de você, e aí você vai se ver perdido na vida. E vai ficar buscando coisas e coisas e coisas e você não vai conseguir achar. Por quê? Porque você não está ligado a um Deus que é insaciável, a um Deus que pode te dar tudo. Você quis se ligar a você mesmo.
você precisa ter um investimento espiritual, porque a alegria que te dá força não é a alegria do dia a dia, mas a alegria que te dá força é a alegria do Senhor. Então invista mais e melhor na sua vida espiritual. O investimento da vida espiritual hoje é caso de vida e morte. Fala para a pessoa que está do seu lado. Investimento espiritual hoje na sua vida é caso de vida ou morte. Por que você acha que tem tantas pessoas morrendo por aí espiritualmente falando? Por causa disso. Por que você acha que essa avalanche epidêmica de ansiedade, essa avalanche epidêmica de ansiedade, de depressão? Porque Deus está sendo banido do coração dos homens. E quando você tira Deus, quando você rouba do homem a sua espiritualidade, você produz o pior reducionismo que esse homem pode viver na sua existência. Se você arranca dele a transcendência, se você arranca dele o poder do espiritual, você está carnificando esse homem. Então você está condenando esse homem a esse corpo que um dia irá padecer, um dia irá para debaixo da terra, irá virar pó, as larvas irão comer, vai feder, vai ficar podre. Nós não somos apenas isso, queridos. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos o sopro do Senhor. Um dia o Senhor montou, tirou do barro você, te produziu e você era aquele ali. Você era um zumbi andante, um The Walking Dead. Só pensava no seu próprio umbigo, só queria ganhar suas coisas, montar os seus impérios. Aí o Senhor te encontrou na estrada de Damasco, andando no seu cavalinho pocotó, te deu uma voadora, te derrubou de lá, chegou e fez um boca a boca espiritual, soprou em sua narina o fôlego de vida, e o que você amava, você parou de amar, e você começou a amar outras coisas, e o que você odiava, você começou a amar. E aí você começou a olhar para o outro com mais esperança, olhar para o outro com mais amor. E aí você começou a viver, o seu mundo ficou colorido, é como se fossem as escamas dos seus olhos caírem. Uau, a nuvem ela é branca, às vezes cinza, o céu é azul, tem estrelas. Olha essa pessoa como ela é maravilhosa, olha o meu filho como ele é bom, olha como é bom adorar o Senhor. Meu Deus, as árvores clamam o Senhor, as estrelas clamam o seu nome, as ondas falam que o Senhor é Deus, o vento sopra o seu espírito, e aí você não se aguenta, aí está uma turbulência na sua vida, você está maluco, está passando desespero, e as pessoas olham para você e você só falando, glória a Deus, gratidão, 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 glória a Deus, glória a Deus. As pessoas não conseguem entender o que é isso. Isso é esse ser que habita dentro de você, isso é essa transcendência que ninguém entende, só você entende. Não deixa isso ser arrancado de você, porque por dentro você é gigante. Por dentro você é gigante. Hoje nós temos uma liberdade como nunca antes. A gente estava ontem compartilhando lá em casa, eu estou com uma visita muito honrosa em meu lar, né? A minha cunhada e o meu cunhado são lá de Campinas. Dá um tchauzinho. Felipe e Bianca. E a gente estava conversando sobre os tratamentos dos nossos pais, né? Como é que era a diferença de cada um, né? Aí eu falo, cara, meu pai nunca me bateu. Ele falou, meu pai já me deu um soco. Aí a minha mãe, ela me bateu uma vez. A Thalita, nossa, minha mãe me batia demais. Tudo bem, cada um tem a sua forma de criar o seu filho. Às vezes tem uns meninos que merecem mesmo pedala Robinho, às vezes tem outros que merecem um castigo. Mas o que isso faz? Na minha época, você via um
um homem mais velho, uma mulher mais velha, você chamava de senhor, você chamava de senhora. Então, hoje em dia, você chamar de senhor, senhora é quase uma ditadura. Pois é, mas essa ditadura não prejudicou quem você é hoje. Estava falando com o Fê, né? Ele conseguiu passar aí numa parada muito legal que ele sonha há muito tempo, né? Para seguir carreira na área militar. E, cara, de repente o que ele é hoje foi por causa de repente das limitações que o pai dele fez. De repente, se o pai dele fosse um cara totalmente liberal, ele não seria o que ele é hoje. Então, se você é hoje o que você é, essa pessoa maravilhosa, por mais que você tenha marcas, ou de repente tenha traumas, mas você tem que agradecer quem você é hoje. E pronto. Então, impor limite é muito bom para a nossa geração que não tem limite. Você não tinha, muitas vezes, maturidade para viver essa liberdade que você queria. E grave isso. Liberdade sem maturidade gera libertinagem. Liberdade sem maturidade gera libertinagem. E os libertinos são os meninos livres que viram diabos de si mesmos. Viram assassinos de si mesmos. Eles usam a liberdade para construir as próprias cadeias. Nunca tivemos tanta liberdade, mas nunca tivemos tantos drogados. Nunca tivemos tanta liberdade, mas nunca tivemos tantos suicidas. Nunca tivemos tanta liberdade, mas nunca tivemos tantas famílias destruídas. Nunca tivemos tantas pessoas deprimidas. Nunca tivemos tantas pessoas acima do peso. Nunca tivemos tantas pessoas infelizes. Antigamente, a nossa televisão, ela tinha Como é que é, Hélio? Cadê o Hélio? O Hélio tá aí? Hélio, como é que é o nome daquela televisão sua lá, que você liga lá, ela tem atrás um tubo. Uma televisão gordinha, certo? Então, antigamente as televisões eram gordas. A gente tinha que levantar do sofá, ir até ela, colocar o bombril, trocar o canal. É ou não é verdade? Hoje em dia as televisões são magras. E a gente, gordo. Por quê? A gente não precisa levantar. A gente aperta o botão. Agora a nova da Samsung é assim, ó. Você faz com o dedo. Não precisa nem pegar o controle. Vocês viram essa, cara? A Samsung, ela capta os seus movimentos. Você movimenta, faz assim, assim. E ela até dança o TikTok pra você. Então o mais importante não é a liberdade. O mais importante é a maturidade para a gente viver a liberdade que Cristo nos dá. Queremos liberdade, mas nós não estamos preparados para recebê-la. E graças a Deus aqui nesse púlpito, o que o Senhor tem gerado nos nossos corações, as pessoas que pregam aqui, é trazer para vocês essa maturidade para você conseguir viver essa liberdade. Nesses únicos 80, 90 anos que você tem de vida, meu irmão. Se você conseguir viver esses 90 anos, esses 80 anos, e quem dirá 100 anos, com uma maturidade em Cristo, sabendo viver a liberdade do Senhor, sabendo entender o seu propósito aqui na terra, por que você veio, qual que é a sua função no corpo, e você deixar um legado, aí você vai falar igual Paulo: combati o bom, completei a carreira e guardei a... Então, investimento espiritual hoje é questão de vida ou morte. Olha o que fala em Mateus 25. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que vão de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. A vida é mais do que o corpo. Então, quando falamos de espiritualidade, não falamos essencialmente de religião nem de cristianismo. Porque se religião fosse sinônimo de saúde
nós seríamos os primeiros sem ter ansiedade no mundo. Se religião fosse sinônimo de saúde, nós seríamos os primeiros a transbordar a alegria, a ser uma alegria contagiante. Então, o que a espiritualidade do reino ela gera em nós? Eu estou indo para o final. Primeiro, o que a espiritualidade do reino gera em nós? Ela gera moderação, ela gera autocontrole. A espiritualidade do reino, ela gera em mim, ela gera em você equilíbrio. Quando a espiritualidade do reino chega na gente, a primeira coisa que ela gera é equilíbrio. E o que é a ansiedade? A ansiedade é o oposto do equilíbrio. A ansiedade gera em mim o quê? O desequilíbrio. Eu estou no hoje, mas a minha cabeça está tão desequilibrada que ela vai pro amanhã. Não sai por aí contando os seus problemas para qualquer um. Isso muitas vezes não vai te ajudar, isso vai te ferir. Existem pessoas especialistas a ouvir os seus problemas. Achamos que o fato de botar para fora simplesmente é uma libertação, mas se você colocar no lugar certo, se você colocar para fora no lugar errado, você vai estar se aprisionando cada vez mais. Então você precisa ter moderação. Se você não tiver equilíbrio, os seus problemas vão se multiplicar. Isso não é fácil para a geração que a gente vive, porque a gente vive uma geração de autoexposição. Todo mundo tem a necessidade de se autoexpor. Não é problema quando é um caso de empreendedorismo, por exemplo. Hoje você precisa expor a sua marca, você precisa expor, de repente, o seu trabalho. Mas você precisa ter um equilíbrio também. Tudo é questão de equilíbrio. Então, essa geração que a gente vive, isso é muito complicado. Então, se você é ansioso e não se modera, você muitas vezes acaba semeando mais ansiedade. E com isso você acaba buscando mais problema. Isso é muito perigoso. Então, tome muito cuidado. Então, o que a espiritualidade gera em nós? Ela gera moderação. Segunda coisa que a espiritualidade do reino gera em nós, ela gera uma redescoberta do valor da vida devocional. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante dos homens. É isso que está escrito? Não. Antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Por quê? Pelas suas orações e súplicas, com ações de graça. Deixa eu perguntar para você, quando estamos muito ansiosos e vamos orar, a gente pede mais ou a gente agradece? A gente pede, né? Ô geração pedinte, a gente pede mais do que agradecer. E quando a gente pede, a gente acaba perdendo a capacidade de dar graças. Porque quando a gente fica só pedindo, a gente perde o direito de lá na frente pedir algo. Porque nós não temos um coração agradecido. Então dificilmente um ansioso tem experiências espirituais. É muito difícil um ser dominado pela ansiedade ter verdadeiras experiências espirituais. Por quê? Porque ele é sequestrado do único momento que ele poderia de repente falar: Senhor, pelo menos eu estou vivo, eu te agradeço pela vida. Ele não consegue. A oração e a súplica ela é muito diferente. A oração ela é resposta ao que se ouve. Oração é um diálogo. Oração é agradecimento. Oração é meditação.
Oração é o que eu faço em resposta ao que eu recebi do Senhor. A súplica não. A súplica é algo que eu peço. É a exposição da necessidade. Por isso que ele coloca aqui, orações tem sua parte. Precisa ser feita. E súplicas. Não adianta só súplicas. E como ele nos entende, nos conhece, ele fala, faz oração. Mas eu sei que vocês têm a necessidade de vocês também. Então podem pedir. Mas tenha um equilíbrio. Olha o que está escrito em Mateus 6,6. Tu, quando orares, entrais em seu quarto e fechando a porta, ora em teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará diante dos homens. Ele está falando de uma oração que é estilo de vida. Deus não lê lábios, Deus lê corações. Então ele quer a sua sinceridade, brother. Ele quer a sua sinceridade, sister. Ele não quer que você fale o que você fala aqui. Eu já cansei de repetir, eu vou repetir a vida toda. Deus, ele não quer o seu ser domingueiro, o seu ser dentro da igreja. Deus quer o seu ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deus quer que você seja lá e fala, caramba, Deus, você não tem noção. Fiquei nervoso, que é isso, cara? Ai, fiquei nervosa, meu marido é um saco, homem chato. Deus, ele quer que você seja verdadeiro. Deus, ele quer lhe olhar, ele quer que você fale o que tem no seu coração. Ele quer honestidade. Não é isso que você quer do teu filho? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Você quer honestidade ou falsidade do teu filho? Você quer honestidade. Deus, ele quer a mesma coisa de você. Ele quer saber se você conhece e reconhece que você tem participação nesse problema que você está passando. Caramba, Deus, eu cheguei até aqui, mas ó, dei mole, hein? Nossa, pisei na bola feio, Deus. O Senhor usou as irmãs lá do coque para me avisar. O Senhor usou as irmãs da oração para me avisar, eu não ouvi. O Senhor usou o pastor maluco lá para me avisar, eu não ouvi. Pisei na bola. A culpa de eu estar aqui é minha. Sabe o que ele vai falar? Ele vai, ó. Aprendeu. Agora, Deus, a parada é o seguinte. Vocês saem daqui não. Tá ruim. Aí o que ele vai fazer? Então tá, eu sou o Deus que vai no mais profundo do buraco para te alcançar. Mas você primeiro tem que entender quem você é. E você primeiro tem que saber que você é um pobre de espírito, para eu te tirar daí. E aí você vai falar que toda a glória e toda a honra é minha. E aí o meu nome vai ser glorificado através da sua vida, amém? Então a gente precisa disso com urgência. É muito importante a gente redescobrir o valor da nossa vida devocional. Penúltimo, faça uma higienização em sua mente. Isso é fundamental nesse tempo de rede, de globalização. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, e nisso que a gente pensa. Tudo que é verdadeiro. A gente tem que pensar nas coisas que são muito mais simples na vida. Todo desequilíbrio da nossa vida começa na mente. E nisso, irmãos, pensai. A nossa luta começa na mente, no que você pensa. Se a sua mente está suja, sujo será todo o seu corpo, todo o seu trajetório. Se é um desafio quase impossível para a nossa geração, queridos, imagina para os próximos. Faça uma limpeza da sua mente, faça um backup, faça um reset. Dá uma olhada no seu Instagram hoje, tira tudo do que é ruim. Tira todos os vírus masculinizados, fortões, fica lá sem camisa para te defraudar, mulher. Homem que fica postando fotos sem camisa no Instagram não é homem.
é safado. Posso falar? Porque eu já fui esse safado. Vocês não conhecem a mente da gente não, mulher. Vocês vão ficar assustadas. Nós somos um animal se a gente não tiver Deus. Pra que eu ficar me mostrando sem camisa se meu corpo é da minha mulher? Mas eu não tenho mulher ainda, mas eu sei que vou ter. E vice-versa, mulherada. O cara não quer ficar vendo vocês seminua. Pra quê? Vai defraudar o rapaz. Guarda seu corpo pro teu marido. É muito mais bonito. Só ele vê. Olha que história linda. A única pessoa que me conheceu foi meu marido. Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa. Calma, Deus ele joga tudo no mar de esquecimento. Aleluia. Dali pra frente é outra criatura. Deus fez comigo, vai fazer com você também. Amém? Então, faça uma limpeza nos seus vírus musculosos e seus vírus de... O que a mulherada tá usando hoje? Você falou lá, injeção de fazer a bunda ficar mais coisa, cara. Não, mas não quer trabalhar 7 anos na academia. Quer botar ácido hialurônico, sei lá o nome disso. Você acredita? Aí dura 3 meses, acaba. Aí vaga mais 6 mil reais pra colocar a bunda lá. Vai trabalhar, filho. Vai fazer dieta. Pode usar um monjaro de vez em quando, que faz bem. Mas, pô, não adianta só monjaro na vida. Vai fazer exercício, vai ficar lá na bike. Entendimento? Entendidos entenderão. Vai trabalhar, vai remar, vai fazer musculação. Aí Deus vai preparar um varão, uma varoa para você. Aleluia. Sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. O que domina o seu coração ou mente muda a sua vida. Levou para o coração, entrou na mente, já era. Quem vai fazer a limpeza no Instagram e nas redes hoje? Aleluia. Não precisa falar não. Fala só por dentro. Ah, eu vou tirar aquele cara, aquele traste. O que a espiritualidade do reino gera em nós para vencermos a ansiedade? Nos ajuda a praticar a obediência e vencer a ociosidade. Queria chamar aqui o Ministério do Louvor. Versículo 9 fala assim: e tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Ou seja, quando é que Deus, esse Deus de paz, estará comigo? Quando o que a gente aprendeu, recebeu, ouviu e viu é praticado. Aprender sobre a palavra gera vida. Gera se a gente receber a palavra, essa palavra for gerada em nós e essa palavra for praticada por nós. Então não adianta, queridos bola de nevianos, vocês ouvirem domingo após domingo, quinta após quinta, terça após terça, aprenderem e não praticarem. Não adianta o pastor chegar aqui e falar, faz uma limpeza na sua mente, e você não limpar, cara. Não adianta a gente chegar aqui e ensinar, cara, que a sua vida devocional ela é muito importante. Você orar, você expor as suas necessidades. Se você não fazer, você vai entender, você vai saber, eu vou perguntar, você vai responder certinho. Mas se você não praticar, não adianta. O reino de Deus não funciona só ouvindo. O reino de Deus, ele funciona em atitude, em prática de vida.
quando a gente pratica isso tudo, ele termina falando aqui no versículo 9: e o Deus da paz estará convosco. Ele começa lá no versículo 7: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendeste, recebestes, ouviste, viste em mim, isso praticai. E não tem como, você praticando tudo isso, eu não habitar com você com paz. Quando eu pratico a obediência, eu venço a ansiedade. O ansioso, ele chega num estado tão depressivo que ele não quer praticar mais nada. Ele não consegue. Ele vive uma ociosidade. Ele trava. Ele fica acamado. Por isso que é importante praticar. Não desperdice o que a vida tem te dado. Não se transforme num túmulo de saberes. Não se transforme num túmulo de potencial não desenvolvido. Quantos saberes nós temos aqui sentados hoje? Quantos potenciais? Imagina se você pegasse o seu potencial e maximizasse ele de tal forma, olha o que você geraria nesse lugar. Se você pegar o seu potencial e praticar e colocar ele, e além disso, você fazer isso para a honra e para a glória de Deus, com um objetivo muito maior de alcançar o próximo, uau! Agora, como a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, o que esse bicho aí feio que já está morto, está debaixo do seu pé, não tem poder nenhum, mas algunzinho ainda ele tem, quer fazer você ficar perdendo tempo, falando que você não vale nada, falando que esse dom que você tem aí, ó, não adianta você nem tentar, fica aí com essa ansiedade, fica aí depressivo, não vai fazer o exercício não, já perdeu muito tempo na sua vida, não cuida da sua saúde não procura um psicólogo não procura um terapeuta não procura não, isso daí não vai adiantar nada. É porque a gente ouve tanta coisa, cara, e a gente sabe o quanto que isso valoriza, o quanto isso é importante para nossa vida. Se é um lugar que saberes e potenciais têm que ser desenvolvido, é na casa do Senhor. Porque aqui você faz com que esses saberes, esses potenciais sejam multiplicados e alcançam outros saberes e outros potenciais e ativam outras pessoas. Foi o que o Zite falou aqui no começo. Somos profetas. E o profeta, ele tem esse poder de trazer vida ao que está morto, de andar no vale de ossos secos e começar a falar: ossos secos, vivam. A partir de hoje, você precisa fazer algumas coisas diferentes. Você precisa se relacionar mais. Você precisa estar com gente que está fazendo. Você precisa ressignificar as suas relações. Você precisa voltar para Deus, porque só assim o Deus da paz estará convosco. Amém? Se coloca de pé no seu lugar.
Seja moderado. Restaure o altar do teu quarto. Restaure o lugar da tua comunhão. Faça uma higienização da sua mente. Para de ficar no Instagram o tempo todo. Cuidado com o que você vê. Cuidado com quem você troca ideia. Faça uma faxina, uma limpeza. Se você tiver que perder pessoas, deixa aí, para que você não se perca. Abra espaço para o Espírito Santo falar no seu coração. Ande com pessoas fontes, pessoas que você vai sair de lá e vai tirar algo de valor. Pratique a obediência, vença a ociosidade e você verá que não terá só a paz de Deus, mas também o Deus da paz. Feche os seus olhos.